Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você que o Corinthians sonha com o Roger Guedes e fez um pedido a Paulo Pitombeira. Não existe nenhuma negociação, já estou te avisando, mas vou contar que pedido foi esse feito pelo Corinthians. Vou te falar também se o Corinthians tem intenção e interesse ou negocia a contratação do atacante Renier, aquele mesmo que era do Flamengo e que pertence ao Real Madrid. Vou te contar sobre isso também, trazer informação na temperatura certa para você. Vou trazer uma informação exclusiva, o Corinthians conversa para tentar reativar a categoria Sub-23 e já tem, meu amigo, até parceiro para isso, e vou te contar os bastidores dessa história também. E ainda, nesse blend de informações, a dívida do Corinthians de Augusto Melo é maior do que 700 milhões. Após nova reunião do CORE, eu vou te passar esse valor de 815 milhões e alguns detalhes importantes para você. Vamos falar muito do Sport Clube Corinthians nesse blend de informações. Olha só, vou começar falando da questão política. Eu estou gravando esse blend aqui até antes, né, do depoimento do Augusto Melo, mas não tem muito a ver com o que eu vou falar, então tá tudo certo. Por quê? A dívida, né, o CORE se reuniu e, segundo, né, estudos ali, né, tanto de pessoas do CORE, informações que eles colheram, a prévia ali dos números que eles tiveram acesso, a dívida, tá, do Corinthians aumentou em apenas um ano na gestão do Augusto Melo em 815 milhões. Eu fui o primeiro a divulgar os 700 milhões, tá? E o Corinthians, inclusive, confirmou esse valor de 700 milhões, só que o Augusto admitiu que 400 milhões pertencem, né, à gestão dele, enquanto, né, os outros 300 à antiga gestão, tá? Mas, na verdade, né, eles, claro que ainda não está tudo esclarecido, mas cálculos, né, dos entendidos ali no clube é que o valor pode chegar a 815 milhões. Em relação às contas serem do Duílio, o que me passaram é o seguinte, né? Existiu uma conversa ali, né, para que essa questão, né, envolvendo o Duílio, por conta do Profut, uma conversa que houve no CORE ontem, né? Enfim, para ajudar o Corinthians em relação a essas dívidas, tá? Só que é o seguinte, a dívida, né, do Duílio, o mandato foi até dezembro de 2023. E quem fez o balanço, né, do Duílio foi exatamente o presidente que entrou, entendeu? O Rosalá na época, né? E uma pessoa me disse o seguinte: certamente eles olharam com lupa, né, aquelas contas do Duílio de 2023, porque eles assumiram 24, foi o balanço deles, foi o presidente que, né, foi o financeiro do Augusto Melo que analisou as contas do Duílio em 23 e não acharam nada, não tinham esses 300 milhões. E agora, né, depois, né, de um ano, né, querem dizer que o Augusto e companhia querem dizer que os 300 são da antiga gestão. Isso vai ter que ser esclarecido entre as duas partes, tá? Mas só para você ouvir um lado também diferente, né? Já que o Augusto falou, 300 é deles e vai ficar por isso mesmo. Aliás, admitir os 400 milhões, eu já achei incrível ele ter admitido isso, porque 400 milhões em um ano é o recorde de uma dívida acumulada, né? Porque os antigos presidentes deixavam aumentar a dívida em 300 milhões, enfim, esse tipo de coisa já eram criticados em 3 anos. Imagine um ano os 400 milhões, mas pode ser muito mais aí, passando, tá? Dos 800 milhões. Comenta aqui embaixo, né, o que você acha disso tudo, né? Parece um poço, né, sem fim, né? Comenta aqui e deixe o seu. Vamos embora, seguir falando muito do Sport Clube Corinthians Paulista, tá? O Corinthians, é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista, já tem, né, um parceiro, um empresário para reativar a categoria Sub-23. Inclusive, ele anda já pelo Parque São Jorge, né? Já conversa ali com os funcionários do clube, né, avisando que é o investidor da categoria Sub-23, inclusive, né, já pedindo assim, dados, né, enfim, de atletas. É uma coisa que o Corinthians deu até uma adiantada nessa questão da categoria Sub-23, né?
o Augusto Melo é a favor de reativar a categoria sub-23 junto com o Claudinei, diretor, enfim, todos que estão ali, né, que trabalham na base do Corinthians. O problema é que eles não querem agora fazer isso com todo esse envolvimento político, essa crise política, o Augusto tendo que depor, essas coisas todas que estão acontecendo também. E aí eles deram uma segurada em relação à categoria sub-23. Se o Augusto, né, superar tudo isso daí né, que tem pela frente, né, realmente for confirmada aí inocência do Augusto, enfim, der tudo certo para o Augusto, ele também não sofreu impeachment, a categoria 23 vai ser reativada, tá? Repito, se o Augusto superar, tá? Eu já cravo, se o Augusto superar, não sofrer impeachment, não acontecer nada com ele, ele segue presidente do Corinthians normalmente, eu garanto para você que a categoria sub-23 vai ser reativada, em meio a muitas críticas dentro do clube, tá? Que, enfim, não gostam, acham que muitas vezes a categoria acaba sendo ali um balcão, né, de negócios para empresários, enfim, não curtem, mas eles, enfim, estão querendo reativar realmente, alegando que jogadores estouram a idade e podem ficar ali na categoria. Nós vamos aguardar, mas repito, vai precisar agora o Augusto superar tudo isso, tá? Eles não vão lançar em meio a esse turbilhão, né, a categoria sub-23, mas já tem um parceiro, tudo, pessoas, né, que vão investir na categoria. Comente aqui embaixo, mas é uma categoria polêmica que, meu amigo, gera insatisfação de muitos conselheiros e por isso, tá, eles nem querem que vaze isso, porque é uma informação que gera polêmica e muitos conselheiros não querem essa categoria sub-23, muita gente não quer, então é polêmica, era melhor não vazar, né? Mas a gente vaza porque é o seguinte, se é pro bem do clube, né, a verdade tem que ser dita. A verdade sempre vence. Comenta aqui embaixo e deixa. Corinthians conversou com o Paulo Pitombeiro, Fabinho Soldado, né, na verdade, e disse o seguinte, ó, se o Roger Guedes quiser voltar no futebol brasileiro, tá, o Corinthians fez um pedido especial. Fale com a gente antes de qualquer coisa. O Corinthians tem um sonho, tem esse desejo da volta do Roger Guedes, tá? O Pitombeira, enfim, disse que não é interesse do jogador voltar ao Brasil no momento, que acaba dando uma esfriada, mas caso não aconteça nada para ele lá fora, o Roger Guedes está sonhando em jogar na Europa, tá? Isso mesmo, o Roger Guedes que já tem, acho que 28 anos, né, se eu não me engano, o Roger Guedes, ele está sonhando em jogar no futebol europeu, tá? E, enfim, ele já está com 28 anos, né? O Roger Guedes tem contrato até junho de 2027. Se nada acontecer para ele na Europa, quem sabe ele possa voltar para o futebol brasileiro. E aí foi o pedido que o Corinthians fez. Deixando claro, não existe negociação, não existe proposta, existe um sonho e um papo do Corinthians dizendo, ó, se, né, for voltar, fala com a gente antes, tá? Essa é a informação, acho um bastidor importante, mas eu gosto de explicar direitinho, porque às vezes gente maldosa pode distorcer a nossa informação. O Corinthians aproveitou para falar do Lucas Veríssimo e descobriu que o Pitombeira não agencia mais o Lucas Veríssimo, tá? Porque é a vontade do Corinthians também, né, ter uma prioridade na volta do Lucas Veríssimo ao futebol brasileiro. Aí o Corinthians conversou hoje com, né, hoje não, né, recentemente com o empresário que agencia a carreira do Lucas Veríssimo. Também não há interesse do jogador, por enquanto, em retornar ao futebol brasileiro, mas o Corinthians vai brigar caso ele decida, tá certo? Mas aí o Pitombeira já, pelo jeito, não está muito à frente da questão Lucas Veríssimo hoje em dia, pelo que eu apurei mais ou menos aí por cima. Mas a questão Roger Guedes já é uma coisa mais que o Corinthians tem muita vontade mesmo e fez questão de entrar em contato com o Pitombeira, até por saber, né, que ele estava lá no Catar ou está ainda. Enfim, deixa o like, comente aqui embaixo a situação Roger Guedes. O Corinthians tem interesse no atacante Renier. Olha só, meu amigo Rodrigo mandou ontem uns perfis de botafoguenses, né, de jornalistas, influenciadores, né, também do Flamengo, muita gente, né, dizendo aí que há interesse do Botafogo, interesse do Corinthians e de outros clubes do futebol brasileiro em relação ao Renier, tá? A informação que eu colhi dentro do Corinthians, que é um nome que faz parte de uma lista de reforços que o Corinthians pode tentar no meio da temporada. Eu falei pode, não deve. Por quê? Porque vai ser feita uma triagem ainda, mas é um nome que agrada bastante, tá? É um jogador, né, que tem contrato, né? O Renier tem contrato com o Real Madrid
e está emprestado, né, ao Granada até junho de 2026, tá? Até junho de 2026. Então, meu amigo, existe aí um sonho aí, né? Na verdade, ele está emprestado ao Granada até junho de 2025, desculpa, e o contrato dele com o Real Madrid até junho de 26, tá? Como o contrato dele está encerrando de empréstimo, é um jogador que agrada porque vira uma opção boa de mercado. Jovem, 23 anos, revelado pelo Flamengo, chegou a ser o melhor jogador da categoria no mundo, né, sub-17, vendido por acho que 30 milhões de euros, né, em 2019. Foi aproveitado naquele time do Flamengo, que estava todo mundo no auge, né? Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, e ele era aproveitado pelo Jorge Jesus naquele time. Foi vendido pelo Real Madrid, nunca vingou, claro, com a camisa do Real Madrid. Tem sido emprestado, o empréstimo com o Granada vence no meio do ano, interessa, tá? Não há negociação avançada, não há proposta feita, mas é um dos nomes que está lá, na lista de Fabinho, Soldado e companhia, tá certo? Você gosta de Renier? Aliás, vários jogadores que falam aí, eu digo, ó, não tem nada, não tem interesse. Esse há o interesse, está na lista. Não sei se vai ser feita uma triagem ainda, deve ser feita uma triagem, né? E aí o Corinthians vai, né, vai diminuindo aí as opções para saber para quem o Corinthians vai para cima e fazer proposta para o meio do ano. Lembrando que 3 grandes jogadores, a ideia da diretoria é trazer 3 jogadores tops, tá? Para chegar e ser titular. Agora, não sei se o Renier, ele tem esse perfil, né? Ele se encaixa nesse perfil. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um giro de informações do Corinthians. A gente vai falar do Mercadão, que o Corinthians tá atento, tá de olho, tem mirado bons jogadores, outros jogadores está sendo oferecido. Ramon Dias já pediu aí jogadores pontuais para o Corinthians já faz algum tempo, mas antes de falar desses reforços, possível chegada no Corinthians, eu quero falar um pouquinho aí da política do Corinthians. A dívida do presidente Augusto Melo, ela pode ultrapassar aí 800 milhões de reais em apenas um ano do mandato do presidente. Se o presidente Augusto Melo não conseguir passar, né, no core dos seus gastos, o presidente pode acabar sendo afastado da presidência do Corinthians. E tem mais um agravante. O ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, deixou em torno de 200 a 300 milhões para a gestão atual do presidente Augusto Melo. Augusto Melo falou desse assunto e disse que 400 milhões ele assume, mas cerca de 300 milhões ele não assume porque é da diretoria passada. Rapaz, o Corinthians infelizmente tem muitos problemas gravíssimos. E hoje o presidente Augusto Melo acabou chegando aí até um pouco adiantado e fez seu depoimento à Polícia Civil de São Paulo a respeito do caso Vaidebet, tendo em vista que Marcelo Mariano, né, um dos diretores do Corinthians, fez seu depoimento dia 14 de abril, foi de segunda-feira. Sérgio Moura também fez seu depoimento e hoje foi o depoimento do presidente Augusto Melo. Chegou acompanhado de seguranças, chegou 45 minutos antes, né? E agora, a partir desse depoimento do presidente Augusto Melo do Corinthians, a polícia entende que o próximo, né? O próximo, que está muito próximo de um desfecho, né? Em caso da polícia aí identificar indícios de crime, será encaminhado o indiciamento ao Ministério Público. E o que o Ministério Público pode fazer? O Ministério Público pode oferecer denúncia ou arquivar o inquérito.
Então, o momento que o Corinthians está tentando contratar, o Corinthians, né, tem disputando aí 3 campeonatos, né, vai começar aí a Copa do Brasil também, está disputando o Brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil está próxima a começar. A meio a tanto caos, a meio a tantas notícias ruins, né? Então, um momento difícil para o Corinthians, um momento difícil aí do presidente, precisa de falar dessa situação, né, que ele está negando todo esse problema aí que a Vadibet, né, que a polícia está investigando. E se ele for inocentado, aí vai ficar mais fácil para o Corinthians fazer contratação. A contrário, o centro vai dificultar muito, porque o Fabinho Soldado não consegue trabalhar sozinho na diretoria do Corinthians, sem um presidente, sem um mandatário. Até porque o Fabinho Soldado, ele divide opiniões no Conselho do Corinthians. Tem gente que não quer mais o Fabinho Soldado no Corinthians. Se o Fabinho Soldado está no Corinthians até hoje, tem que agradecer o presidente Augusto Melo, porque o presidente entende que o diretor executivo Fabinho Soldado é seu braço direito, é seu homem de confiança. Caso o Augusto seja afastado, o Fabinho vai perder força. E aí, com certeza, as dificuldades aumentarão. Falando em Fabinho, e mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho do mercado da bola do Corinthians. Fabinho Soldado acabou aí conversando com o empresário de Roger Guedes, Paulo Pitombeira, e pediu ao Paulo Pitombeira, caso o Roger Guedes volte para o Brasil, então o Corinthians perdeu uma preferência. Só que a preferência do Roger Guedes é ir para a Europa, tendo em vista que hoje joga no Catar, mas tem vontade de ir para a Europa. Mas não tem negociação, não tem nada. É só mesmo um pedido de preferência, né? Corinthians também sonha em contratar o zagueiro Lucas Veríssimo, que no caso foi a primeira contratação do presidente Augusto Melo. Ele anunciou quando ele chegou ao Corinthians em 1º de janeiro de 2024 que Lucas Veríssimo estava contratado. Aí tinha fechado com a Vadibet, Lucas Veríssimo, Fagner e o Roberto apareceu em um comercial, eles apareceram em um comercial, né, com a Vadibet, com a nova camisa. Aí depois foi aquela palhaçada toda, porque o Lucas Veríssimo não ficou no Corinthians, né, depois passou mais um tempo. O Fagner foi pro Cruzeiro, então Augusto Melo anunciou a contratação, porém foi uma administração amadora nesse início de mandato do presidente, porque ele confiou apenas na palavra do jogador. Segundo o Augusto Melo, ele não tinha assinado o contrato e ele confiou na palavra. E aí chegou, time do Catar, pagou mais, perdeu um baita de um zagueiro de apenas 28 anos. Então o Corinthians tem uma lista de reforços. E nessa lista está Lucas Veríssimo. O Corinthians sonha em contratar esse jogador novamente. Renier, Corinthians também sonha, é mais um jogador que está na lista das grandes contratações do Corinthians. Ele surgiu, foi revelado no Flamengo, né? Arrebentou, depois foi para o Real Madrid, não vingou. Hoje ele tem 23 anos, né? E é um cara que tem mercado, jovem. Não estou dizendo para vocês que o Corinthians está contratando. O Corinthians sonha com alguns nomes. Já outros jogadores acabaram sendo oferecidos ao Corinthians e rejeitados. Entenda. Por que foi rejeitado? Porque alguns jogadores houve uma divisões de opiniões. Alguns diretores gostaram, outros não. Então inviabiliza a contratação do atleta, porque um quer, outro não quer. Por exemplo, Fabinho do América. Eu posso dizer que foi rejeitado porque alguns diretores queriam, outros não. Se outros não queriam, ele não chegou vindo. João Marcelo do Guarani, outro jogador que alguns diretores do Corinthians queriam, outros não. Arboleda do São Paulo, já foi oferecido ao Corinthians várias vezes. Só que alguns diretores gostariam da contratação do atleta, outros não.
E por isso, aqueles que não gostariam, por isso não chegou ao Corinthians. Patrick do Novo Horizontino. Patrick do Novo Horizontino, a mesma coisa. Algumas pessoas gostariam da contratação dele, outras pessoas não. O único jogador que foi oferecido ao Corinthians, e o Corinthians queria, porém não foi possível fazer a contratação, foi Sérgio Ramos. Por quê? Porque os valores eram estratosféricos. Então o Corinthians não tinha dinheiro para cobrir um salário aí, praticamente, de 4 milhões de reais por mês para um jogador que já é um veterano. Então, mesmo todo mundo apoiando a contratação, não houve essa possibilidade devido aos valores que foram altos demais. Então o Corinthians hoje é um clube muito endividado, então não tem condições de bancar salário desse nível. Até porque um zagueiro não tem tanto visibilidade assim no mercado. Por exemplo, mas no banco o Memphis? O Memphis é um meio atacante, está sempre em evidência. E aí o que acontece? Começa a vender muitos produtos. O Memphis mesmo se paga, porque ele vende muito produto, e com os produtos que vende, o Corinthians passa uma porcentagem, aproximadamente 80% para ele. Também a Esporte da Sorte ajuda a pagar o salário do jogador. Aí facilita essa manobra da contratação de um cara que é atacante, que está mais em evidência. E Sérgio Ramos, infelizmente, não conseguiu, o Corinthians não conseguiu, mas também é um belíssimo jogador. Gente, mudando de assunto para fechar o vídeo, daqui a pouquinho tem Corinthians e Fluminense pela 4ª rodada do Brasileirão, às 7h30 da noite na Neoquímica Arena, pulsando. Corinthians tem 3 jogos no Brasileirão, um empate contra o Bahia, uma vitória contra o Vasco de 3-0 e uma derrota para o Palmeiras 3-0. Então, se o Corinthians quiser continuar sonhando no topo da tabela, não tem outro resultado para o Corinthians hoje que se possa negociar que não seja a vitória. Boas notícias e más notícias. Rodrigo Garro, Igor Coronado e goleiro Hugo Souza estarão fora dessa partida. Não tem condições nenhuma de jogar, porque continua fazendo tratamento de suas devidas lesões. 2 notícias boas, que apareceu treinando, a chance de ir para o jogo, ela é quase de 99%. O zagueiro Gustavo Henrique treinou e treinou bem. E também o lateral esquerdo argentino, Fabrício Angileri, treinou e treinou muito bem. Então esses jogadores têm chances reais de estar hoje enfrentando o Fluminense. E o Gustavo Henrique, não vou falar que é um baita de um zagueiro, mas após ele deixar o Corinthians lesionado, o Corinthians não conseguiu performar mais. Então o Corinthians, que já tem um sistema defensivo fraco, fragilizado, mediano, com a volta do Gustavo Henrique, o Corinthians se qualifica um pouco mais. Porque o Félix Torres, Kaká, André Ramalho, juntando os 3, não consegue jogar uma partida boa. Então o Corinthians hoje precisa ganhar do Flu, e eu acredito nessa vitória. E aí, fiel, vocês também estão confiantes na vitória do Coringão hoje? Qual que é a opinião de vocês? Você acha que o Corinthians tem ainda condições de repatriar aí o Roger Guedes? Augusto Melo no depoimento, ao final do inquérito, ele será condenado ou inocentado? Use o espaço aqui no vídeo para deixar o seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.